Bom, então vamos falar agora da demanda agregada no modelo clássico, tá bem? Então, qual o papel dela? Bem, primeiro, lembrando que a demanda agregada é a quantidade de bens e serviços que as famílias querem consumir, tá? A um dado nível de preço. Bom, aqui no modelo clássico, a demanda agregada, ela vai ser derivada a partir da TQM, ou seja, da teoria quantitativa da moeda. E essa teoria quantitativa da moeda, ela é muito antiga a discussão dela, tá? Os relatos, assim, o consenso entre os economistas que o embrião dela nasce com a publicação em 1752 do David Hume, em que ele começa a perceber que o aumento da oferta de moeda, de ouro dentro de um país, está levando a aumento de preços. Então ele explica isso no texto, né? Trata bastante no tratado dele. Só que essa teoria quantitativa da moeda ela vai sofrendo algumas alterações ao longo do tempo, né? Mais à frente, o Fischer publica também um trabalho onde ele começa a formalizar isso numa linguagem matemática que é parecida, bem parecida na que estamos vendo hoje. E o Friedman, lá, bem lá na frente, né, ele também volta a tratar da teoria quantitativa da moeda, né, discutindo mais alguns pontos aí, trazendo mais alguns pontos da economia mais moderna e recente da época, tá? Lembrando que nós estamos falando do modelo clássico, está relacionado a lá, século XVIII, né? Final do século XVIII, meados, né? Século XIX, começo do século XX, tá? O Friedman não é considerado um economista considerado como clássico, né? Ele é monetarista e a escola dele tem o pezinho aqui nas ideias do modelo clássico, são as ideias liberais, mas o Friedman não é considerado um economista lá do modelo clássico, tá bem? Por favor, não vamos confundir isso daí. Bom, e qual é a equação que nós temos dela, que representa, que ajuda a explicar a demanda agregada, no modelo clássico, né? É a teoria quantitativa da moeda, o TQM, que é MVPY, né? Então, algumas pessoas conhecem isso daqui também como equação de Fischer, porque foi ele que colocou, formulou ela matematicamente. Tá? Mas a maioria dos casos, o pessoal se refere à teoria quantitativa da moeda. E o que significa esse MVPY? É, significa o seguinte, que o M é a quantidade de moeda na economia, tá bem? Então, a oferta de moeda está disponível na economia. O P, o P não, o V é a velocidade da moeda, quanto que essa moeda passa de mão em mão. Então, por exemplo, se eu não me engano, o Banco Central tem uma parte que ele solta lá qual é a velocidade média da moeda na economia brasileira, né? Quanto que ela circula de mão em mão. Então, quantos giros ela dá, né, em um determinado período. Então, geralmente, acho que a velocidade da moeda é calculada no ano, se eu não me engano. Tá? Mas no Banco Central deve ter algum lugar dando essa informação em relação à economia brasileira. Então, imagine, por exemplo, que só para vocês terem uma ideia, que essa velocidade da moeda, imagine, por exemplo, que você tem na economia, sei lá, 100, o PIB, a produção de bens e serviços, foi 100, sei lá, 100 bilhões, 100 milhões, enfim, 100, vai, 100 só para ficar fácil, tá? O PIB dessa economia. E aí nós temos que a oferta de moeda nessa economia, quanto lá tem de moeda nessa economia, é, sei lá, 25, por exemplo. Então, essa economia teve R$ 100 de economia, o PIB dessa economia foi R$ 100, e a quantidade de moeda que tem nessa economia é 25. Ora, se você dividir um pelo outro, vai dar 4, não é isso? Então, significa que a moeda dá 4 giros, em média, na mão das pessoas, tá? Num determinado período, no PIB, no caso do ano. Então, então isso aqui seria a velocidade, né, da moeda em uma determinada economia hipotética aqui que eu criei. Tá? Veja que eu peguei essa equação aqui que eu fiz. Eu deixei o V, o P é o nível de preços, o preço, né? O Y é a quantidade, então no caso é o produto real, né? A produção de bens e serviços reais em quantidade, certo? E passei o M para cá. Ó.
Então, no meu exemplo hipotético, a quantidade de moeda, eu falei para você, foi 25. Uma economia que tem um PIB de R$ 100, tem R$ 25 de moeda, ofertado de moeda pelo Banco Central, tá? E o PIB dessa economia é medido em valores monetários, é o preço vezes a quantidade de bens e serviços. Então, eu falei para você que foi 100, o PY nosso é 100, tá? P é o preço, e o PY é o produto real, quantidade de bens e serviços, né? Então, o PY seria o PIB nominal, o PY é o produto nominal, certo? Ó, então, foi o que eu fiz aqui embaixo, ó, deu 25 por 5, 4. Então, o V seria 4, tá? Bom, então isso que é a velocidade da moeda. Então, essa equação, novamente aqui, eu falei, o M é a oferta de moeda determinada pelo Banco Central, ele que emite moeda, ele tem instrumentos para controlar também as moedas que é gerada pelos bancos comerciais. E então é determinada aqui a oferta de moeda pelo Banco Central. V é a velocidade da moeda que uma economia tem, só que o V ele é considerado um fator aqui que ele é considerado constante nesse modelo no curto prazo. Por quê? Ele pode ser alterado, a velocidade da moeda numa economia? Pode, mas geralmente é alterado por coisas que mudam muito lentamente ao longo do tempo, como, por exemplo, os costumes ou inovações tecnológicas, né? Então, sei lá, agora transações feitas por aplicativo de pagamentos, caixa eletrônico, você consegue sacar o dinheiro mais rápido, antigamente não existia. Então, sei lá, infinidade de novas tecnologias, mudanças aí comportamentais, enfim, pode alterar a velocidade da moeda numa economia. Mas isso muda muito lentamente, então a gente considera que no curto prazo, principalmente, ela é considerada constante. Então, se caiu alguma questão para você, um concurso, um ENAD, qualquer coisa que você for fazer, que ele te dá as outras variáveis, né, e não te dá o V, você considera que o V não variou, é um valor tá fixo, tá? Ou se ele te dá o V, muda e pergunta o que aconteceu com a outra variável, você considera o V fixo, que não vai ser alterado, tá? Então, o V para a gente é constante. Então, o M é a oferta de moeda, e o P é o preços, e o Y é o produto. E onde está a sacada aqui? A sacada deles, que para os economistas clássicos, o que acontece é o seguinte, o Y, a produção de bens e serviços reais, ela depende do que nós vimos? Dos fatores de produção que essa economia tem, do estoque dos fatores de produção, quantidade de capital, máquinas, equipamentos, infraestrutura, né? E número de trabalhadores, qualidade dos trabalhadores, a tecnologia, enfim, tá? Então depende dos fatores de produção. Então é isso que afeta a quantidade de bens e serviços, o Y. Ora, se o Y é determinado pelos fatores de produção que uma economia tem, a quantidade que possui desses fatores, e a velocidade da moeda é constante, então estou considerando que isso aqui é constante e que esse Y muda de acordo com os fatores de produção. Então, ora, se não mudar os fatores de produção, que é o que afeta o Y, V é constante, se você alterar a quantidade de moeda, para isso continuar uma igualdade, os preços têm que alterarem também, correto? Então, por exemplo, se eu aumentar a oferta de moeda, tá? Segundo a teoria quantitativa da moeda, V é constante. O Y depende de fatores que não estão aqui, que são o estoque dos fatores de produção. Então, ora, o preço aqui continua uma igualdade, o preço tem que subir. O preço tem que subir. Então, em outras palavras, a teoria quantitativa da moeda está dizendo para você o seguinte, que o aumento da quantidade de moeda em uma economia eleva os preços, tá? Eventualmente, eles vão discutir lá que se a economia estiver abaixo da capacidade produtiva, né, bem abaixo da oferta agregada, isso não seria ruim, né, gerar tanta inflação, mas se você estiver trabalhando no pleno emprego, como normalmente a economia está trabalhando, você vai ter aumento de preço, inflação, tá? Então é isso. E geralmente os economistas clássicos que derivam deles vão dizer o quê? Que a oferta de moeda geralmente numa economia ocorre por quê? Porque o governo tem déficits fiscais. E para se financiar, ele fabrica moeda, emite moeda. E aí isso vai gerar aumento de preços.
Essa aqui é a ideia aqui da teoria quantitativa da moeda. Então, esses economistas acreditam do modelo clássico nisso aqui, tá bem? Piamente. E isso aí tem consequências. Então, antes de avançar um pouquinho, vamos fazer algum, sei lá, um exemplo numérico. Então, imagine que eu tenha numa economia, sei lá, a oferta de moeda nessa economia é 200. A velocidade da moeda é 1. Ok? Aí o preço, eu vou querer que você saiba, e a produção de bens e serviços, a oferta é 100. Então, ora, qual é o nível de preço que tem que ser aqui? Que valor P tem que ser para isso aqui, essa equação ser iguais? Então, é 2, né? Você pode resolver aqui, 200 vezes 1, 200, passa o 100 para lá dividindo, P vai ser igual a 2. Então, na verdade, o nosso P é 2. Tá bem? 2. Então, olha lá, 2 vezes 100, 200. Uma vez 100, 200. Então, uma economia que tem 200 de oferta de moeda, certo? A produção de bens é 200 reais, vai, de moeda. Tem 100 unidades produzidas de bens e serviços. E o preço é 2, vamos considerar uma economia com um único produto, né, para facilitar, né? Um único produto, 100 unidades de um produto. Se o preço for 2, vai ter, o PIB aqui vai ser nominal, vai ser 200 reais, certo? E aí você tem que ter 200 reais de moeda aqui, se a velocidade for 1, tá? Se a velocidade da moeda fosse outra, vamos supor que a velocidade da moeda, ao invés de 1, ela fosse, sei lá, 2, por exemplo. Então, imagine que fosse 2, tá? Então, aqui vai ser 400. 400. Tá? Que valor preço tem que ser para isso aqui dar 400? Né? Tem que ser 4. Então, se a oferta de moeda foi para 400, não, se a moeda de oferta de moeda é 200 e a velocidade fosse 2 nessa economia, os preços deveriam ser 4, porque 4 vezes 100 unidades do produto dá 400, tá bem? Então, essa aqui é a ideia. Agora, normalmente, as questões relacionadas a isso daqui tem as teóricas, né, sobre a teoria quantitativa da moeda, e tem as numéricas. Geralmente, as numéricas falam o seguinte, dá alguma coisa do tipo assim. Então, imagine que você tem, o cara fala, vou pegar esse mesmo exemplo que eu dei aqui, ó. Ah, tem 200, imagine que M é igual a 200, V é igual a 1, o cara te falando um problema, o preço é igual a 2 e o Y é igual a 100. O cara te deu isso aqui no problema. Você fala, beleza. Aí ele fala, ó, suponha que o preço, o M aumentou aqui, ó. Ele te dá esses valores e fala, o M aumentou, vamos pensar aqui, 10%, vai, por exemplo. 10%. Ele fala. O preço, o M aumentou 10%, a produção, o Y aqui de bens e serviços, aumentou 5%. E aqui ele te pergunta, quanto vai variar o preço? Então, o cara te deu esses valores aqui, ó, que eu te dei. Quanto que é o M, quanto que é o V, quanto que é o P, quanto que é o Y. E depois ele fala, ó, o M variou 10%, o Y 5%, quanto variou o P? É moleza, né? Às vezes o cara se assusta. O que você tem que lembrar? Que na teoria quantitativa da moeda, primeiro você tem que lembrar isso aqui, MV igual a PY, o cara não vai te dar essa fórmula. Segundo, você tem que lembrar aqui que o V é constante, tá? Então, eu vou fazer o exemplo numérico aqui, mas nem precisava fazer o cálculo passo a passo. Então, falar, ó, se aumentou 10%, de 200 foi para 220 a oferta de moeda. Se aumentou 10% a oferta de moeda. A velocidade é constante. Ele não falou nada, mas eu sei. Então, não vai mudar. É 1. Ele falou que era 1 no começo. O preço, ele quer saber qual que vai ser o novo... Quanto vai variar o novo preço, ele quer saber, né? Geralmente, ele pergunta quanto vai variar o novo preço. E o Y aumentou 5%, foi para 105.
certo? Deixa eu tirar minha câmera daqui, vou aqui no cantinho. Então, continuando aqui, eu tenho 220. Tá? Dividido por 105. É igual ao P, não é isso? Então, o P, deixa eu dividir aqui na minha calculadora. 220 por 105. Então, vamos lá, 220 dividido por 105. Olha lá, deu 2,10, né? Então, o preço, se ele perguntasse nessa questão, qual o preço quando aumentar 10% M e 5% Y, você vai falar, o preço é 2,10, essa economia. E aí, se ele perguntasse quanto que variou o preço, né? Quanto variou em porcentagem, né? Ele falou que aumentou 10%, 5. Ora, era R$2 antes, Pedro era 2, foi para 2,10. Você calcular a variação percentual aí que você sabe, né? Deu que os preços aumentaram quanto? Certo? De 2 para 2,10. Certo? E aí, aumentou quanto? Pensa aí. Aumentou 5%, foi isso? 5%. Beleza? Então, os preços variaram em porcentagem 5%. Então, aqui, ó, nem precisava ter feito nada disso aqui, ó. Se esse aumentou 10%, esse não variou, e esse variou 5%, para isso aqui continuar igual, isso aqui deveria variar também 5%, certo? Esse mais esse, a 10%. Então, nem precisa, mas eu fiz o passo a passo aqui para você, para caso você tenha dúvida, porque eventualmente na questão o cara poderia ter te perguntado não quanto variou o preço, mas qual seria o novo nível de preço. Então, o novo nível de preço seria 2,10 e ele aumentou 5%. Então, aumentou 5% aqui, aqui, aumentou 5% aqui, aqui. Tá bem? Então, geralmente, as questões numéricas caem alguma coisa parecida com isso que eu estou falando para você. Na lista de exercícios, acho que tem algum problema desse tipo que eu separei para vocês. Bom, então, a teoria quantitativa da moeda, ela mostra para a gente que aumento da oferta de moeda vai gerar inflação, aumento de preços, né? Ainda mais se a economia estiver criando seu pleno emprego, tá? Então, isso que nós temos que saber. E deixa eu sumir daqui um pouquinho, tá? Então, a curva de demanda agregada no modelo clássico, opa, volta aqui. A curva de demanda agregada aqui no modelo clássico, ela vai ser negativamente inclinada com o preço, tá? Então, eu coloquei a demanda agregada no modelo clássico, lá, Lopes e Vasconcelos. Por quê? Vejam bem, quando você aumenta a oferta de moeda, aumenta os preços, tá? Isso significa que o aumento de preço vai diminuir a renda real das pessoas, consequentemente aumenta a demanda. Então, preços mais altos, né, diminui a demanda por bens e serviços. Então, imagine aqui, ó, eu tenho esse preço 1, a demanda por bens e serviços, essa daqui, né? Demanda. Agora, se o preço cai, o que aconteceu? Um preço 2 menor aqui, você vai ter uma demanda maior, certo? Ó, Y aumenta para Y2. Então, ó, se o preço cai, você aumenta a demanda. Se o preço está aqui, o preço 2, e aumenta o preço, cai a demanda, certo? Então, há uma relação inversa entre demanda e preços. Quanto maior os preços, menor a demanda, e vice-versa. Por quê?
porque a teoria quantitativa da moeda nos dá esse suporte, mostrando que o aumento de preços está relacionado apenas à quantidade da oferta de moeda que tem nessa economia, porque a produção de bens e serviços, né, depende dos fatores de produção, tá bem? Bom, então eu tenho aqui que a inclinação dessa curva aqui em relação ao preço, né, a demanda de moeda tem essa relação com o preço negativamente inclinado, e a velocidade da moeda tende a ser constante, tá? Não vai alterar ela, e a oferta de moeda é determinada pelo governo, Banco Central. Tá bem, e daí, professor? Daí vamos às implicações disso daqui. As implicações são essas. Então, você tem que se você tiver aumento da oferta de moeda, então eu coloquei aqui, ó, M1, certo? É maior que M0. Então, aqui você teria uma curva de demanda dada uma determinada oferta de moeda. Se aumentou a quantidade de moeda nessa economia, a curva se desloca para cima, ou para a direita, alguns falam direita, outros para cima, certo? Então, eu estou falando, ó, se fizer uma política monetária expansionista, o governo imprime muita moeda, o que acontece com a demanda por moeda? Desloca a curva de demanda, segundo o modelo clássico, desloca para cima ou para a direita, certo? Se houver uma retração de moeda na economia, a curva de demanda desloca para a esquerda, tá? Diminui, tá bem? E aí, se pegarmos o modelo como um todo de oferta e demanda agregada, então, aqui nesse gráfico tem a curva de oferta agregada, é vertical, porque eu já cansei de falar, os preços não afetam a oferta agregada. O que determina a oferta agregada no modelo clássico são os fatores de produção. Tem que aumentar os fatores de produção, tá? E aqui nós temos a curva de demanda. Então, tem aqui a curva de demanda inicial, M0, essa daqui, ó, teria esse nível de preço e essa quantidade de demanda e de oferta. Então, o PIB seria esse ponto aqui. Eu teria aqui o PIB dessa economia, estaria exatamente aqui, ó, certo? Esse é o PIB potencial dessa economia de equilíbrio. Esse é o nível de preços que está rolando. Se, por exemplo, o governo aumentar a emissão de moeda, começar a fabricar moeda por algum motivo, quer estimular a economia, os gastos públicos estão deficitários e decidiu pagar emitindo moeda, fabricando moeda, olha o que vai acontecer, vai deslocar a demanda, vai aumentar a demanda. Entretanto, o que aconteceu com o nível de preços? Subiu, saiu de P0 para P1. Ó. Então, você vai ter aumento dos preços, inflação. E o que aconteceu aqui com o PIB? O PIB não saiu do lugar, continuou com o mesmo PIB. Então, a política monetária expansionista não gerou crescimento econômico, só aumentos de preços. Ou seja, a política monetária expansionista, ela não afetou variáveis reais como a produção de bens e serviços, o PIB real. Consequentemente, não afetou o nível de emprego, tá? No entanto, afetou o quê? Os preços, que são variáveis nominais, tá? Então, isso aí é chamado aqui pelos economistas clássicos como dicotomia clássica, tá? Então, a dicotomia clássica diz que a quantidade de moeda afeta apenas variáveis nominais, preço e salário nominal, por exemplo. Não vai afetar as variáveis reais, como emprego, que eu acabei de falar, produto, salário real, tá? E a consequência disso é que a moeda é neutra. Então, o termo chamado neutralidade da moeda sempre está relacionado ao modelo clássico e aos liberais. Todo mundo que vem da linhagem liberal, né, considera que a moeda é neutra, neutra. Ou seja, ela não gera crescimento econômico, não reduz o desemprego, apenas afeta os preços, só gera inflação. Tá? Na verdade, vai ter várias escolas que vão vir aqui liberais depois, monetaristas, novos clássicos, vai ter divergência, né? Os economistas, os monetaristas, por exemplo, vão falar que no curto prazo a política monetária vai até afetar nível de emprego e crescimento econômico, mas no longo prazo isso aí vai se tornar só inflação. Então esse efeito vai ser temporário. Se pegar os economistas novos clássicos, que também vêm da linhagem aqui
os economistas no modelo clássico, eles já não vão dizer que a política monetária aí não, a expansionista não vai gerar crescimento econômico e nem redução do desemprego, nem no curto e nem no longo prazo. Apenas quando os agentes forem surpreendidos, né? Isso a gente vai discutir mais para frente na outra disciplina, no próximo semestre, tá? Então, guardem bem esse termo, dicotomia clássica, moeda é neutra para esses caras, não gera crescimento econômico, política monetária não gera crescimento econômico, não reduz desemprego, apenas aumenta a inflação. E por quê? Porque, porque na verdade, o que determina o crescimento econômico é o estoque dos fatores de produção, é eles que você tem que alterar, tá? Então, deslocamento da política, deslocamento da curva da demanda agregada aqui, não vai alterar em nada, tá? O PIB. E então, essa aqui é a questão. Então, os economistas clássicos, eles vão dar ênfase para que, ó, você tem que deslocar para a economia crescer a curva de oferta agregada. Você deslocando a curva de oferta agregada, a economia cresce. Então, imagine aqui, ó, eu estou numa economia, num determinado ponto, e eu altero aqui a curva de oferta agregada, ó, vem para cá. Ó. Olha o que vai acontecer. Você vai ter um PIB maior aqui, ó, certo? E a demanda vai se ajustar. Vamos pegar aqui a primeira curva de demanda, vai, faz de conta que estava aqui, ó, nesse ponto do PIB, e agora você expandiu a oferta agregada para cá. Então, o que aconteceu? A economia cresceu, aumentou o PIB, vai reduzir o desemprego e o nível de preços caiu, tá? Então, para a economia crescer de forma sustentável, tem que mexer com a curva de oferta agregada. E então você tem que aumentar os fatores de produção. Então, os economistas liberais, eles vão tender a dar a medidas sempre que visam o lado da oferta. Então, os caras não vão querer aqui estimular a economia por política monetária expansionista, não vão querer estimular a economia por aumento dos gastos do governo, tá? Para estimular a demanda agregada, porque eles falam que isso não vai gerar efeito. Eles não vão querer estimular a, a economia por meio de subsídios, ficar dando subsídios. Né? Eles vão querer fazer o quê? Aumentar principalmente os investimentos privados. Então, se você pega as escolas de economia que derivam aqui do modelo clássico, eles vão dar ênfase sempre aqui no liberalismo econômico, você tem que incentivar, por exemplo, então você vai pegar o governo, tem que fazer as privatizações, as concessões para aumentar, eles vão dar muita ênfase nisso daí, né? Então, tem que criar as condições para expandir as concessões, fazer privatizações, porque isso aí vai trazer confiança, os investidores privados vão investir, isso vai aumentar a capacidade produtiva da economia, a oferta agregada. Você tem que investir pesadamente em educação para aumentar a produtividade do trabalho, isso vai expandir a oferta agregada no longo prazo, médio e longo prazo, quando esses efeitos estiverem maturados. Então, as medidas são sempre querendo deslocar primeiro a oferta agregada. Por quê? Porque a curva de demanda agregada vai se ajustar sempre. A ideia da lei de Sec, que nós vimos lá atrás, que a oferta vai gerar sempre a sua própria demanda. Tá bem? Então, essas são as medidas que seriam tomadas. Então, outro exemplo que você tem é deslocamento da curva de oferta agregada. Uma reforma tributária que está sendo discutida no Congresso, onde o principal objetivo dela